próprio vídeo, e foi uma falha minha mesmo, eu me confundi. O fundo que vai ser incorporado é o outro, é o Blue Cap. Aqui a gente está falando do Blue Macau. E o Blue Macau Logística foi a primeira vez na semana passada que eu falei de fatos relevantes dele, porque ele então passou dos 10 mil cotistas. E essa semana teve mais um, e foi bem interessante. Vamos a ele. Um fato relevante bem detalhado, bem longo. A parte escrita não, mas a apresentação super interessante. Então é o seguinte, o BLMG, o Blue Macau Logística, firmou uma parceria estratégica com veículos de investimento geridos pela Oaktree Capital Management, uma gigante americana, uma gigante, você já vai ver o tamanho dela. Para quem gosta de ler sobre o mercado de capitais, então vai lembrar do Howard Marks, por isso que na descrição desse vídeo eu fiz essa brincadeirinha, Welcome Mr. Marks, porque a gestora é dele, né? E o cara ficou super famoso pelo tamanho da gestora, pelos livros que escreve e tal. Oaktree Capital Management. Chegando no Brasil para investir em fundo imobiliário, olha que legal, né? Então a gestora se comprometeu a investir 210 milhões de reais em cotas de um fundo chamado AAA, que atualmente pertence totalmente ao BLMG, e mais 25 milhões de reais em cotas do próprio BLMG, que serão emitidas no futuro, não está dito no fato relevante quando. A transação ainda está sujeita a condições precedentes e deve ser aprovada até o final deste ano 2022. Segue dizendo que a parceria estratégica visa dois principais objetivos. A otimização da estrutura de capital do portfólio atual, propiciando a previsibilidade quanto ao fluxo de amortização da dívida no longo prazo, mas mantendo o benefício da alavancagem nos rendimentos. O fundo, o BLMG tem uma alavancagem, e esse fundo investido pelo BLMG tem uma alavancagem muito maior, agressiva mesmo. E aí, como você sabe que um fundo imobiliário tem toda a dificuldade de rolar dívida, de tomar empréstimo, porque é sempre uma engenharia financeira que tem que ser feita, o mercado começa a olhar e falar, putz, o tamanho dessa dívida, como que ele vai arcar com isso? Arcou com essa operação. Vem investidor estrangeiro e coloca 210 milhões de reais lá no fundo que está mais alavancado, não é isso? 210 milhões de reais. E aí o que ele vai fazer? Pagar toda a dívida? Não. Ele só vai falar, ó, já tenho reservado aqui. Porque o gestor entende que a dívida é benéfica, que tem um custo bom, o carrego dela é bom. Então não precisa pré-pagar. Se fosse uma dívida que estivesse enforcando o fundo, aí IPCA mais 15, vai lá e pré-paga. Mas não, o que ele só agora já tem todo o dinheiro provisionado para arcar com essa dívida até 2027, mas ele mantém a dívida. Então esse é o primeiro objetivo. Segundo, a criação de uma plataforma logística robusta no âmbito do fundo, visando a aquisição de novos ativos e diversificação do portfólio, possibilitando aos investidores do fundo co-investir com um dos mais relevantes investidores do mercado global, a Oaktree. E aí, então, essa parte, o resumo da parte escrita, depois tem uma apresentação super extensa, com um monte de detalhe, muita coisa interessante mesmo. Eu printei algumas delas, mas veja você o fato relevante completo, porque vale a pena. Então é o seguinte, o primeiro fala sobre o acordo com a Oaktree e quem é, né, nesse quadrinho destacado em verde aqui, ó. Uma empresa global referência em ativos alternativos, fundada em 1995 por Howard Marks e Bruce Cash, que atualmente tem 159 bilhões de dólares sob gestão. Esse AUM é Assets Under Management, ativos sob gestão. 159 bilhões de dólares e mais de 1.000 funcionários. E sobre a operação, ó, um investimento de pelo menos 235 milhões de reais, sendo 210 milhões já reservados para amortização de dívida, passa a ser sócio meio a meio do fundo imobiliário em ativos AAA em sociedades com o BLMG, ancora até 25 milhões oferta futura do próprio BLMG, mostra um apetite para continuar fazendo aquisição e capitalizando o AAA, mesmo se o mercado local estiver adverso, né, seguindo o plano de crescimento do fundo, dá um direito de preferência para o BLMG adquirir qualquer ativo que seja vendido no futuro pelo AAA, e não haverá cobrança de nenhum FII, nenhuma taxa
incremental aos cotistas do BLMG. Depois, um outro trecho que eu destaquei é como fica a estrutura com essa parceria. Ó. O BLMG está acima na estrutura e tem um imóvel, que é o BMlog Jandira, que, pelo que eu entendo, fica fora dessa parceria. Depois a Oaktree chega aqui, ó, e ela tem meio a meio o fundo AAA, que pertence integralmente ao BLMG. Depois a Oaktree vai colocar lá 20 e poucos milhões, né, no BLMG e passa a ter uma fatia de tudo. Então ela tem metade do fundo AAA. E aqui que ele fala tem apetite para novas aquisições dentro do AAA. E ó, olha que legal esse quadro resumo aqui. É uma transação emblemática para o mercado de fundos imobiliários. A tese, a validação da tese de galpões logísticos no Brasil com a chancela do maior do investidor de referência internacional. Os ativos, um ponto de entrada atrativo com ativos AAA com valor de $67 por square feet, por metro quadrado, né? Square, metro quadrado. Versus nos Estados Unidos com valores médios de $130 por metro quadrado. Então ele está dizendo o seguinte, por que que o investidor estrangeiro resolveu vir investir aqui? Porque se ele quiser comprar galpões lá nos Estados Unidos, ele vai pagar $130 o metro quadrado. Aqui no Brasil está sendo negociado a $67 o metro quadrado. Então tem um prêmio interessante que ele quer utilizar, que ele quer assumir aqui esse risco em troca de um prêmio bastante interessante. Alavancagem. Benefício de ter estruturado a alavancagem em um momento favorável, com o spread atual próximo a zero, 13 bips. Por que ele fala próximo a zero? Porque, se não me engano, tem isso no material. O custo da dívida IPCA mais 6 e as NTNBs de prazo parecido estão quase igual, né? Quase IPCA mais 6. Então, por isso que ele fala que a dívida tá barata. E no futuro a Oaktree aponta para continuar a construção do portfólio, podendo os investidores do BLMG participarem em conjunto. Bom, aqui eu quero fazer vários comentários também, achei muito legal essa operação. É muito legal saber que um estrangeiro desse porte está vindo e se interessando pelo nosso mercado e via fundo imobiliário, porque estrangeiro se interessar pelo mercado imobiliário no Brasil, tem os montes, sempre teve. Agora, via fundo imobiliário é uma novidade importante, né? Bastante importante. Por exemplo, a Brookfield, que sempre se fala, um grande investidor canadense que investe no Brasil há anos e anos e anos e anos. Agora, esse investimento ele acontece via fundo imobiliário. Bom, lembra que lá no comecinho, hoje, quando eu estava falando dos fundos com menos de 10 mil cotistas, eu vi que isso é um fato relevante do panorama, e falei, entrevistei esses gestores e eles me falaram uma coisa muito legal. Eu lembrei por causa desse fato relevante aqui. O que eles falaram, né? Conversando, vi que eles tinham experiência internacional. Eu falei, como que é que o gringo olha para o Brasil e tal? Porque é o seguinte, o gringo vem investir no Brasil quando a coisa tá ruim aqui. Quando tá tudo bem e os preços estão bons, não interessa para ele comprar Brasil. Agora, quando o juro está alto, quando a gente acha que está tudo indo muito mal, que ele olha e os nossos preços estão bem baixos, é aí que ele se interessa por entrar no Brasil. Então, juro lá nas alturas, a diferença de preços entre Estados Unidos e Brasil muito grande e tal, justifica esse o momento que o estrangeiro gosta de entrar. Por quê? Esquece Brasil e Estados Unidos, pensa no seu investimento. Você não tem lá os fundos high yield, high grade? Se tiver um high yield dando 9% ao ano e tem um high grade dando 8% ao ano, você não vai no high yield, né? Ou ao menos não deveria, conceitualmente falando, ir. Pô, tem um high grade aqui dando 8, por causa de um bipzinho, de 1 ponto percentual, 100 bips, eu vou ficar no high grade. É um estrangeiro olhando lá nos Estados Unidos e falando, comprar galpão no Brasil a 130 o metro quadrado, eu compro aqui nos Estados Unidos a 160. Agora, entre 160 nos Estados Unidos, 130 nos Estados Unidos e 67 no Brasil, então eu vou assumir mais risco, mas em troca de uma possível rentabilidade muito maior. Então aí é como se você olhasse o high yield, e o high yield está dando 14 ao ano, e o high grade 8. Então aí eu vou ver
se me interessa assumir esse risco, porque retorno para pagar esse risco adicional tem, né? Retorno esperado tem. Exatamente isso que está acontecendo. O estrangeiro olhando para o Brasil é high yield, o Brasil é um mercado high yield, em que a rentabilidade é muito maior do que a que ele tem dentro de casa e o risco é muito maior do que a que ele tem dentro de casa. Vi aí no chat, impossível não se falar disso nessas épocas, sobre política, o que vai acontecer se ganhar um, se vai ganhar outro, já falei, não vai mudar nada. Olha aí, ó. O gringo tá olhando, não vai mudar nada. Tá barato, vamos comprar. Agora, vamos comprar quanto? Ó. A empresa tem 159 bilhões de dólares sob gestão. Quanto que ela está mandando aqui para o Brasil? 235 milhões de reais. Eu fiz a conta ontem. Então, 235 milhões de reais. Divide aí pelo dólar, dá uns 40 e poucos milhões de dólares. Obrigado. Eu estava com essa dúvida aqui, viu, José? É pé quadrado, né? Não é metro quadrado, é pé quadrado. Obrigado. Mas deixa eu voltar aqui à questão do high yield que eu estava falando. A empresa tem, sob gestão, 159 bi de dólares. E ela está mandando aqui, em dólar, uns 40 e poucos milhões. Isso é 0,02% do que ela tem sob gestão. Percebe como se investe em high yield? Que não é olhar e falar, nossa, tá rendendo muito mais, então vamos lá, vai com tudo, pau! Vão enfiar um monte de dinheiro no high yield porque rende mais? É assim, é devagar, é aos poucos, e quando o retorno esperado gera muito mais do que o high grade. Não significa que seja só isso. O cara tá chegando, tá pondo o pé, ele vai devagar, tá testando, vai devagar, tá lá no fato relevante, ó, a avenida tá aberta para vir mais. Então, muito provavelmente, nas conversas lá com os gringos, ela fala, tá bom, vamos começar com 40 milhões de dólares, como se você falasse, vamos começar com 500 reais, né? Só para testar. E se der certo, a gente põe mais dinheiro lá. Mais ou menos isso que eu consigo intuir dessa conversa. Para o fundo é dinheiro para caramba, 245 milhões de dólares, 235 milhões de reais é dinheiro para caramba. Para o parceiro estrangeiro é pouco, mas é o início de uma relação importante. E importante que seja via fundo imobiliário, porque imagina uma empresa deste tamanho, são mais de 1.000 funcionários, né? Quantos será que estão no compliance? Eu vou chutar pelo menos 300, tá? Estão no compliance. Para sair $1 dessa empresa, ainda mais para fora dos Estados Unidos, imagina a lista de exigências de compliance. Não pode isso, não pode aquilo, tem que estar de acordo com tal requisito. Né? Bom, se esse dinheiro entrou, é porque o estrangeiro validou o Brasil, validou o mercado de fundo imobiliário, validou a baixa liquidez do mercado de fundo imobiliário, inclusive. Tá? É um ótimo precedente para a indústria de fundos imobiliários, essa parceria que está sendo anunciada pelo Blue Macau. Quem sabe amanhã, então, daqui a um tempo, o parceiro estrangeiro, exclusividade com o Blue Macau, não tem. Quem sabe ele começa a também comprar ou investir em parceria com vários outros fundos, imagina o tanto de dinheiro que vem. E aí isso começa a dar certo, outros estrangeiros vêm, e o mercado vai mudando de patamar em liquidez, em tamanho de fundo e na régua de governança também, né? Porque, lógico, novos investidores institucionais, estrangeiros tal exigentes vão subindo a régua da governança. Viu o Carras falando na entrevista dele? Você, investidor, exija as informações que você quer adicionais e tal, que a gente vai fazer o possível para dar. Quando vem um investidor institucional com um cheque desse tamanho e fala, olha, eu invisto, mas você precisa me dar uma informação a mais aqui. Ele não vai dar essa informação só para o investidor. Ele vai dar essa informação publicamente. Aí você fala, nossa, passou a ter uma informação muito melhor aqui no relatório gerencial que eu não sabia. É para atender o pedido daquele cara. É lógico que ele não vai fazer discernimento entre a informação só para esse e não para o resto do mercado. Mas o fato, né, dele atender a exigência de um investidor institucional faz com que suba a régua da qualidade da informação, da governança para todo mundo. Então,
tudo isso muito interessante da gente ver acontecer e, obviamente, parabéns aos gestores da Blue Macau por terem costurado um acordo desses.